queda e ascensão de Davi. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. As histórias da vida de Davi são caracterizadas pela devoção a Deus. Mas o elogio que naturalmente seria feito a Davi é silenciado por um vergonhoso período de sua vida. Superficialmente, o desejo de Davi por Batseba é frequentemente usado como ponto de partida para os erros quando Davi simplesmente cedeu à tentação. Mas Ellen White declara: o espírito de exaltação própria preparou o caminho para a queda de Davi. Talvez a questão mais importante nessa história não seja as más ações de Davi, mas suas ações ocultas. Davi perdeu a oportunidade de se arrepender e submeter sua humanidade ao poder e à graça de Deus. O pecado parece pecaminoso apenas quando é descoberto em ação. Mas precisamos examinar e discutir sobre a origem da derrocada de Davi, o eu. Davi se perdeu antes que toda aquela atrapalhada se tornasse pública. Porém, o que chama ainda mais atenção são a convicção e o sincero arrependimento dele, que ocorreram depois do fato, representando verdadeiramente a maneira para evitar a queda. Embora essa história seja uma das mais conhecidas do Antigo Testamento, envolvendo Davi e a mulher de Urias, vamos relembrar. Na época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, esposa de Urias. Então, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então ludibriar Urias para que ficasse um tempo em casa e dormisse com sua esposa. Assim, encobriria seu pecado. Porém, Urias se recusou a ficar em casa enquanto os soldados lutavam por Israel. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. A mensagem dizia: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois, se retire e deixe que ele seja morto. As tropas inimigas saíram da cidade e lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi, entre estes, Urias. Depois desses acontecimentos, o Senhor enviou o profeta Natã para repreender Davi por seus atos. Leia o capítulo 12 de 2 Samuel e veja os detalhes. Depois da repreensão, Davi reconheceu o seu pecado e suplicou o perdão de Deus. Leia o capítulo e medite nos acontecimentos. Como você descreveria o arrependimento de Davi? Você acha que Davi se arrependeu sinceramente porque ele estava convicto de seu pecado ou porque ele foi apanhado? Como você reconhece a diferença? Histórias como essa estão na Bíblia para nos mostrar que nenhum pecado está encoberto dos olhos de Deus. Apesar disso, o Senhor sempre está disposto a nos perdoar desde que nos arrependemos com sinceridade. O texto-chave dessa semana comunica o completo arrependimento de Davi ao dizer: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Com todas as pessoas que Davi magoou em toda a sua história, por que você acha que ele começou confessando seu pecado contra o Senhor? O pecado de Davi se tornou ainda mais porque ele era o ungido do Senhor. No comentário bíblico adventista, Davi era o líder do povo escolhido de Deus e aquele que devia exaltar e fazer cumprir a lei do Senhor. Davi, por seu pecado, trouxera descrédito e desonra ao nome de Yahvé. Deus, portanto,
enviou Natã a Davi para lhe dar a mensagem de repreensão, na tentativa de fazer com que o rei errante compreendesse a magnitude de seu crime e se arrependesse. Como resposta, Davi se mostrou profundamente arrependido. Ele confessou seu pecado e pediu perdão a Deus. As conhecidas palavras do Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Fazem parte do salmo que Davi compôs quando Natã lhe deu a mensagem de advertência. Deus perdoou Davi, mas a sentença pronunciada pelo próprio rei caiu sobre a criança. Foi uma experiência muito amarga para Davi, mas ele se submeteu à resposta divina, crendo que o melhor estava sendo feito. Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão, como prova de que Davi fora perdoado e que Deus o amava, e também a criança. No futuro, aquele filho assumiria o trono e seria um dos ascendentes do Messias. Que maravilhoso Deus temos, que perdoa, aceita e restaura. Você sabia que em 2 Samuel, capítulo 12, verso 5, a Bíblia diz: Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Quando Davi escutou a história que Natã contou sobre como o homem rico não estava disposto a pegar uma de suas muitas ovelhas e tomou a única e estimada ovelha do homem pobre, ele ficou furioso. Na verdade, a expressão Davi encheu-se de ira refere-se a respirar rapidamente, especialmente pelo nariz. Talvez você já tenha percebido que quando alguém fica realmente com raiva, suas narinas se dilatam. Aparentemente, as narinas de Davi estavam dilatando numa exigência por justiça. Veja só. A sentença de Davi foi rápida. O homem que cometera tal atrocidade deveria morrer. E de acordo com a lei de Moisés, a ovelhinha morta deveria ser restituída 4 vezes. Sem saber, Davi estava proferindo sua própria sentença. A partir daquele momento, ele começou a colher as consequências de seus atos. 4 de seus filhos morreram, e a perda de cada um deles seria resultado do pecado cometido pelo pai. Natã foi corajoso ao declarar a culpa de Davi. Ele arriscou a vida, mas não se intimidou diante do cumprimento do dever. Veja esta afirmação. A maneira ousada e repentina em que as palavras de Natã foram pronunciadas causou em Davi um choque que o fez despertar do encantamento maligno em que fora mantido por seus crimes. Davi era basicamente um homem bom, que se esforçava para obedecer ao Senhor. Entretanto, cedeu à tentação e, na tentativa de esconder sua culpa, ficou cada vez mais emaranhado na teia do mal. Por certo tempo, seu raciocínio ficou entorpecido por um delírio de poder, prosperidade e perfídia. Repentinamente, porém, caiu em si. Essa história é realmente muito triste, mas é importante para o nosso aprendizado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
O nome mais importante do livro de Salmos é o de Davi. É provável que ele tenha composto pelo menos 73 dos salmos registrados ali. Sobre Davi, é dito o seguinte: Davi era poeta e músico. Era um homem profundamente emotivo, de generosidade notável, de grande fé e de sentimentos profundos, expressos na adoração entusiástica a Yahvé. Sob sua liderança, sábia e benevolente, a música floresceu em Israel. O Salmo 51, bem como o Salmo 32, foi escrito com base na experiência pessoal de Davi após o pecado cometido com Batseba e a mensagem de reprovação de Natã. Ambos refletem o arrependimento sincero de Davi e seus votos de gratidão pela misericórdia divina. A poesia de Davi tinha como objetivo também instruir o povo. A experiência de Davi mostra que não importa quão longe o ser humano vá, Deus o alcança. Todos os que se humilharem em confissão e arrependimento, como fez Davi, podem ter certeza de que existe esperança para eles. O Senhor nunca abandonará alguém que tenha se arrependido de verdade. No livro Os Escolhidos, o capítulo 71 termina com as seguintes palavras: O arrependimento de Davi foi sincero. Não tentou fazer com que seu crime parecesse de menor importância, nem desejou escapar dos castigos ameaçados. Enxergou a impureza do seu coração. Odiou seu pecado. Não foi somente por perdão que ele orou, mas por pureza de coração. Ainda que Davi tivesse caído, o Senhor o ergueu. Davi se humilhou e confessou seu pecado, enquanto Saul, ao contrário, desprezou a repreensão e endureceu o coração tentando se justificar. Esse período da história de Davi é uma das mais fortes ilustrações dadas a nós sobre as lutas e tentações da humanidade e sobre arrependimento verdadeiro. Ao longo de todas as épocas, milhares dos filhos de Deus que foram entregues ao pecado se lembraram do arrependimento e confissão sinceros de Davi e se animaram a se arrepender e tentar novamente andar no caminho dos mandamentos de Deus. Lembre-se de que Deus nunca lançará fora seus filhos arrependidos. Ellen White faz um comentário sobre quão discreta é a Bíblia quanto a elogiar pessoas por suas virtudes e habilidades demonstradas ao longo da vida. Em Patriarcas e Profetas, ela afirma: todas as boas qualidades que os homens possuem são dons de Deus. Suas boas ações são realizadas pela graça de Deus, por meio de Cristo. Não importava se Davi vencia um leão, um urso ou um gigante. Sempre havia um hino de louvor a Deus em sua mente ou lábios. Mas quando o tempo passou e o sucesso emoldurou a vida de Davi, o jovem rei falhou em reconhecer o plano de Deus em ação em sua vida. Seu relacionamento com Batseba e o assassinato de seu marido mancham a ascensão gloriosa de Davi com uma escura mácula de vergonha. Mas o que torna essa história tão impressionante é notarmos a maneira como Davi se arrepende tão prontamente e como o perdão de Deus tem um poder tão purificador. Você percebe que Deus insistindo com você para se arrepender e deixar uma conduta, comportamento ou maneira de pensar que sejam destrutivos? Você até pode tentar ignorar isso ou encobrir, mas Davi apela para que você seja honesto consigo mesmo e com Deus, e experimente a liberdade do perdão prometido por Ele. Terminamos o estudo dessa semana, e espero que você tenha aprendido coisas para o seu crescimento. Que Deus abençoe o seu sábado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Siga nossas redes sociais e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Nos encontramos amanhã para uma nova série de estudos, aqui no Lição Ilustrada.